Olá pessoal, sejam bem-vindos ao novo canal no YouTube, o JP Educacional. Este canal servirá para tirar dúvidas sobre diversos assuntos relacionados aos estudos, né? Entre eles temos o inglês. E vamos começar agora, né, nessa primeira videoaula de tirar dúvidas, né, sobre o Present Perfect versus o Past Simple. Quando nós podemos usá-los de maneira correta. Vamos começar agora. Vamos agora começar a falar sobre o Present Perfect. Como a gente pode usá-los e como a gente devemos usá-los, né? A sua estrutura é formada pelo sujeito mais o have, né, ou has. O has é usado para a terceira pessoa no singular. She, he e it. E já o have é usado para os demais pronomes, né, que existe. You, they, we, né? Aí você usa o have. Mais o verbo no particípio. Tudo bem? Tá. Para que serve o Present Perfect? Ele serve para expressar ações que começaram no passado, mas ainda surte algum efeito no presente. Ainda há uma relação, uma ligação do passado para o presente. Há um período, uma jornada de tal ação, né? Como fosse algo permanente. E também a gente pode usá-los quando a gente quer se referir somente à ação, sem especificar a data, quando aconteceu, mas a gente quer só especificar a ação que foi sucedida. Vamos para os exemplos. Aí eu estou dando a vocês 4 exemplos, né? Exemplos simples, né? De fácil compreensão. A primeira aí, I have worked at that bank for 4 years. Ou seja, eu trabalho no banco há 4 anos. Ou seja, a gente vê aí um período que a pessoa começou e ainda continua trabalhando. Durante esses 4 anos ele continua trabalhando no banco. Então, há um histórico. Se há um histórico, então a gente coloca ele no Present Perfect. No caso aqui, I have worked. Worked é o verbo no passado, né? Que ele não tem a terceira coluna, né? Porque o verbo work é to work e worked, né? Não tem a terceira coluninha. Então, worked é o verbo to work, ok? Tá bom? Agora o segundo aqui de baixo. They have been married for 2 years. Eles estão casados há 2 anos. Aí é um tempo que a pessoa se casou, né, há 2 anos atrás e ainda continuam casados. Então aqui tem um período. Então a gente tem que usar aqui o Present Perfect. A gente tem que usar este método aqui, tá bom? Esse been, ele é o verbo to be. Ele está no particípio, ele tem a terceira coluninha. Então, ele tem a terceira coluninha, né? A coluninha do verbo do infinitivo, no passado e no particípio. Então, been, ele significa ser, estar. Então, eles estão casados há 2 anos. Tá? Agora aqui embaixo, essas duas últimas frases, elas focam, né, a ação em si. Não importa quando aconteceu, o que importa é que a pessoa fez. Aqui, ó, a segunda do terceiro exemplo. Terceiro exemplo aqui. I have done the homework. Eu fiz a lição de casa. O importante é que eu fiz, né? Não importa quando. O importante é a ação ali que foi sucedida. Então, no caso aqui no português vai ficar eu tenho feito a lição de casa. Não cai muito bem, tá? Esse present perfect no inglês, ele é exclusivo do idioma. Ele não existe no português. Ele praticamente não existe no português. Não cai muito certo, tá bom? Agora, a última opção aqui, ó. He has been to Australia. Ele esteve na Austrália. Ele esteve na Austrália, não importa quando. O que importa é que ele esteve na Austrália. O importante é que ele cumpriu, vamos dizer assim, com a missão dele de estar na Austrália, né? Se você quiser saber sobre detalhes, né, quando ele esteve, aí já é uma outra história, né? O que importa é a ação que foi sucedida. Tá? Só para dar um pincelar aqui, pode ver que do lado do been, do lado direito do been, tem um to, tá? O to, claro que ele significa para, né? Mas nesse caso aqui, ele significa em algum lugar, no, na, em algum lugar. No caso aqui, na Austrália. Então,
no present perfect, quando fala que alguém esteve em algum lugar, usa-se been to. Tudo bem? Agora vamos para o próximo slide. Vamos agora saber a estrutura do mesmo na negativa, interrogativa e na resposta. Aqui eu dei mais 2 exemplos básicos para vocês. A primeira é I haven't passed the test. Eu não passei no teste. Tá? A tradução é essa. Não importa quando, a verdade é que eu não passei no teste. O foco aqui é na ação, sempre lembrando isso. Como fica isso na pergunta? Quando você vai perguntar isso para alguém? No caso, perguntar para alguém que está conversando com você. Aqui, ó. Have you passed the test? Have you passed the test? Né? Você passou no teste? Veja que o have ele sai atrás do you e vai para frente do pronome. Tá vendo? E o verbo continua aqui, ó, no passado, no particípio, no particípio, tudo bem? Então, esse have, por ser auxiliar, ele vai na frente da frase da pergunta. Depois vem o sujeito e o verbo e o complemento da frase. Se você quiser responder, se a pessoa te respondeu, você quiser responder de maneira positiva a esta pergunta, você fala yes, I have. O have, né, ele representa o auxiliar na pergunta, então ele aparece na resposta. Sim, eu sim. Fica praticamente isso. E como fica na negativa essa pergunta? Simples. Haven't you passed the test? Você não passou no teste? Esta é a pergunta, esta é a ideia que traz esta frase, né? Focando sempre na ação. Aí se você responder não, de maneira concordando com o que a pessoa perguntou, né? Então você fala no, I haven't. Né? Haven't, ele aparece aqui porque na pergunta ele é um auxiliar na pergunta. Então você fala não, eu não. A tradução é essa. No, I haven't. Tudo bem? Esse outro exemplo aqui de baixo. He hasn't seen that movie. Ele não viu aquele filme. Então, como fica na terceira pessoa, como a terceira pessoa é o he, então se usa o has. Então aqui, ó, has he seen that movie? Ele viu aquele filme? Se sim, você fala yes, he has, né? Sim, ele sim. E aqui na pergunta do lado, hasn't he seen that movie? Ele não viu aquele filme? Então, está perguntando aqui se ele não viu aquele filme. Se você concordar com o que ele perguntou, então você vai falar, não, ele não viu. Né? No, he hasn't. Tá? Esse é o present perfect. Tá? Essas são as estruturas na afirmativa que eu mostrei no slide anterior. Na negativa, que vocês estão vendo aqui, interrogativa e resposta. Tudo bem? Lembrando que o sim, ele é o verbo to see. Ele está no particípio e no verbo to see. Tá? Agora vamos falar sobre o past simple, né? Não há segredo, tá? Ele é praticamente o inverso do present perfect. Se uma vez o present perfect ele foca somente a ação, né? O past simple não. Ele divide, ele dá atenção a tanto a ação quando a mesma aconteceu. Ou seja, tem uma data estabelecida. Tem uma data, você fala o que aconteceu e fala quando ou onde aconteceu, né? Quando aconteceu, qual o período, qual o dia, a data que aconteceu aquela ação, tá? Desculpa aqui, né? Tudo bem, vamos agora para o próximo slide para dar um exemplo para vocês. Aqui, ó. O primeiro aqui o exemplo. I worked as a bus driver in 2006. Ou seja, né, eu trabalhei como um motorista de ônibus em 2006. Veja que há um tempo aqui, ó, quando aconteceu que ele trabalhou, quando aconteceu essa ação aqui, ó, tá? Então ele trabalhou como motorista de ônibus em 2006. Tem uma data específica. Mostra que ele trabalhou como motorista de ônibus e esta ação aconteceu no ano de 2006, tá? E também mostra que não acontece mais isso. Ele trabalhou em 2006, mas não trabalha mais. A ideia também é essa.
do past simple, que é algo que ficou completamente no passado. Além de falar a data, mostra que ficou completamente no passado. Aqui embaixo também, ó. We were fired yesterday. Nós fomos demitidos ontem. Ou seja, né, a ação da demissão deles aconteceu ontem. Então, usa-se também no simple past. Agora, também nesses dois últimos exemplos, mostra uma ação de nascimento e uma ação de morrer, que são duas ações pontuais, né? Então, só de saber disso, não se usa present perfect de maneira nenhuma. Se você nasceu e morreu, se a pessoa nasceu e morreu, tem data pontual. Não é algo assim que tem algum período. Porque a ação já está focando quando a pessoa morreu. Igual aqui, ó. She was born last month. Ela nasceu no mês passado. Então mostra que a ação do nascimento e mostra quando foi. Mesma coisa aqui embaixo, ó. My grandfather died this week. Meu avô morreu esta semana. Né? Além da ação, mostra que ele morreu essa semana. Tá? Então, o exemplo é este. Estes são os 4 exemplos aí básicos para vocês tentarem absorver, para vocês conectarem a diferença do present perfect com o past simple. Tá? Vamos agora para o próximo slide. Aqui tem alguns exemplos de como usá-lo na negativa, interrogativa e resposta. Aqui nós temos o primeiro exemplo. I didn't go to the bank this morning. Eu não fui ao banco hoje de manhã, ou esta manhã. Né? Ele na pergunta fica, did you go to the bank this morning? Veja que o did, que é auxiliar do do na pergunta no presente, ele fica no did, no passado. Né? Ele representa o passado. Did you go to the bank this morning? Veja que o que está em negrito mostra, né, o quando aconteceu e auxiliar que demonstra o passado, quando foi. Quando ele foi ao banco. Se você falar que ele foi essa manhã, você vai falar yes, I did. Tudo bem? Agora, se a pessoa te perguntar, né, aqui tem uma pergunta aqui, ó. Didn't you go to the bank this morning? Você não foi ao banco esta manhã ou hoje de manhã? Se você não foi, você vai falar no, I didn't. Veja, sempre observando o negrito. Quando mostra um tempo verbal que tem um dia específico que aconteceu, você não usa have, tá? Você usa o auxiliar do no passado, que é o did. Se está na negativa, é o didn't, ok? E aqui está o próximo exemplo. She wasn't at her father's house on Saturday. Ela não estava na casa de seu pai no sábado. Aqui já é um outro exemplo, tá vendo? No sábado, é um período que aconteceu. Aqui está a pergunta. Was she at her father's house on Saturday? Ela não estava na casa de seu pai no sábado? Esse was aí, ele é o verbo to be no passado, que é o is no caso, né? Que o is é usado para she, it e he. E já o né? Were é usado, né? Ele é o verbo are, né? Então, desculpa aqui pessoal novamente. Então é o seguinte, se você quiser responder sim, ela esteve, né? Sim, ela estava, né? Aí você vai falar yes, she was. Tudo bem? Agora aqui na pergunta negativa. Wasn't she at her father's house on Saturday? Né? Aí vai responder no, she wasn't. Simples, simplesmente isso, tá? Não tem dúvida nenhuma, tá bom? Se você responder que não, ela não estava, no, she wasn't, ok? Então é isso, pessoal. Eu espero que eu tenha dado uma pincelada na dúvida de vocês, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dá um like aí, né? Inscreva-se no meu canal, porque terá mais assuntos sobre o idioma e outras coisas educacionais, não somente de idioma, né, do inglês, mas em outras áreas estudantis. Então eu espero que vocês tenham gostado e espere para mais vídeos, tá bom? Obrigado pela atenção e até a próxima. See you around.